Fala, gente. Então começamos mais uma aula. Basicamente, é um recado bem importante de começar a aula. A nota do primeiro bimestre ela vai ser baseada em todas as atividades lançadas até o final de abril. Então, que atividades que eu estou falando? Eu estou falando das devolutivas e atividades postadas lá no Google Classroom. Todas elas vão contar como pontos para a nota final lá do nosso bimestre. Então entreguem isso até o final de abril, porque em maio, iniciozinho de maio, a gente já tem um conceito de classe com base nessas notas. Então é necessário vocês entregarem essas atividades, tudo bem? Então, continuando o que a gente viu ao longo aqui, né, das nossas aulas, a gente começou a ver o conceito de energia, né? Então a energia ela nada mais é do que a capacidade de realizar uma ação. Vimos o exemplo aqui de utilizar o ser humano como fonte de energia, né? Bem interessante as relações, proporções, os tipos de energias. Então temos energias lá de biomassa, gás, combustível fóssil, nuclear, né? Hidrelétrica, eólica, de ar comprimido. Ar comprimido é mais porque você comprime o ar e você armazena esse ar. Então você pode levar esse ar comprimido de um lugar para o outro. E aí, quando você libera ele, ele vai ter a expulsão dele, então meio que você armazenar essa energia. Ou seja, é o mesmo sistema da mola. Você armazena energia em um sistema. De certa forma, seria isso. Bateria, eletricidade, capacitor, geotérmica, sal, vários tipos, né? Vimos aqui o que seria o CF, que é o fator capacitivo, ou seja, o quanto de energia que eu consigo aproveitar de rendimento que eu vou ter no meu sistema. A comparação com as energias, a proporção e o que a gente vai começar a estudar hoje, né, para a gente fechar o quarto bimestre, para dar início no próximo com a matéria do primeiro bimestre, é a parte de fissão barra fusão nuclear. Então, o que é a fissão barra fusão nuclear? São fontes de energia onde ocorre uma alteração no átomo. Então, diferente, por exemplo, lá da queima do biogás, algo que eu queimo o material, o oxigênio continua oxigênio. O hidrogênio continua hidrogênio. Aqui eu estou mudando o átomo. Então meu elemento químico muda. Né? O elemento químico ele vai mudar. Então qual é a grande diferença entre eles? A fusão nuclear é exatamente a relação aonde eu vou fundir os materiais. Então, através da união de dois átomos, temos a criação de um terceiro e a liberação de energia. Então, por exemplo, se eu pegar um hidrogênio mais um hidrogênio, cada um deles tem um próton, eu juntei eles, eu vou ter um átomo que tem dois prótons. Eu vou ter, então, um hélio. Nesse processo que eu tenho a formação de energia. Né? Ou seja, eu vou ter aqui um deutério e um trítio. Né? Eu tenho aqui o nêutron e o próton. Eu junto esses caras, ele vai formar meu hélio, vai liberar um nêutron e eu vou ter a produção de energia. Qual a finalidade disso? Aonde isso ocorre? Ocorre nos astros, nas estrelas. Então, a fusão nuclear ela vai ocorrer nas estrelas. Então, como que funciona essa fusão nuclear? Eu tenho dois hidrogênios, vou formar L energia. A ideia é o seguinte: eu tenho uma estrela formada de hidrogênio. Então, através da alta gravidade, ou seja, tem uma gravidade muito excessiva, eu vou ter que esse hidrogênio vai ser comprimido.
Então vou botar H porque fica mais fácil. A estrela é formada de hidrogênio. Através da alta gravidade, hidrogênio é comprimido e temperatura é liberada, é aumentada. Então, o que acontece? O Sol é um corpo vivo. Então, a gravidade está fazendo o quê? As coisas se colapsarem. Pensa num buraco negro. Mas é a mesma ideia. Então, conforme ele está comprimindo o hidrogênio, a temperatura está aumentando. Certo? Nesse processo que a temperatura aumenta, o hidrogênio, o hélio é formado. Então, o que acontece? Pensa comigo, tem aqui o hidrogênio. Ele vai fundindo, ele vai comprimindo, né? Porque a gravidade é muito grande, força gravitacional muito grande. Nesse processo que ele está comprimindo, o hidrogênio começa a se apertar um no outro. A temperatura aumenta. A temperatura aumentou, eu vou ter uma fusão desse material. Então o hélio com hidrogênio vai gerar, o hidrogênio com hidrogênio vai gerar hélio. Nisso que ele gera, ele libera energia. Só que essa energia é tão grande que faz ela crescer de novo. E aí esse processo vai continuando, ou seja, do hélio vai criar outro elemento, carbono e tudo mais. Então, eu vou ter que esse processo ele vai continuar até que eu tenha formação de, por exemplo, um elemento que seja o ferro. Então, a gente vai ter o seguinte aqui. Então, o processo ele vai ocorrer até o ferro. Então, a gente tem o seguinte. Quando ocorre a fusão de um átomo, a fusão libera energia. Esse processo ocorre até o ferro, onde a fusão absorve energia. Então a gente não vê um astro que tenha um elemento químico maior do que o ferro, né, na composição química dele. Geralmente a composição química dele é de materiais mais leves. E aí quando ele chega nesse estágio, ele começa a morrer. Porque pensa comigo, o que faz ele expandir é essa energia liberada. Nesse processo, como não está liberando energia, eu vou ter exatamente o quê? Que ele vai começar a colapsar. Que é provavelmente o que vai acontecer com o nosso Sol. Né? Futuramente, provavelmente vai acontecer com isso. Então, por isso que elementos acima do ferro são muito pouco encontrados na natureza. Né? Ou seja, a gente encontra muito mais hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, do que elementos como, por exemplo, tungstênio, molibdênio, enxofre. Né? São elementos menos encontrados, menos abundantes na natureza. E se a gente for comparar a energia liberada nesse processo, basicamente eu vou ter que a energia ela é absurda. Então o que a gente tem? Acontece que quais são as condições para isso ocorrer? Como eu falei, dei um exemplo, isso ocorre em estrelas. Porque as condições são exatamente alta temperatura e alta pressão, que não são coisas tão usuais que a gente vai ter. Então, por enquanto, a gente não consegue fazer na Terra. Mas a energia que é produzida é absurda. Tanto que ela é, se a gente for olhar aqui, ó, ela é 10 vezes maior do que a energia produzida por fissão nuclear. E o que é fissão nuclear? Né? Vamos entrar nesse conceito. A fissão nuclear ela é exatamente o oposto. Ou seja, se a gente for comparar aqui, ó, a fissão nuclear é o processo onde eu tenho um átomo radioativo. O que é um átomo radioativo? É um átomo instável. Ou seja, é um átomo que ele quer se partir, ele quer se dividir. Então acontece que eu faço com que esse cara
se colida com o nêutron e ele vai se dividir em dois caras menores. Nesse processo que eu tenho a quebra dele, eu vou ter a liberação de energia e essa liberação de energia é o que vai me resultar na, na fissão nuclear. Né? Então aqui a gente tem um exemplo. Vamos lá para o PowerPoint. Então, a fissão nuclear é exatamente esse processo. Então, o que eu considero como átomo estável? Átomo estável, pensa como se eu tivesse uma pilheira de livros. Ou seja, eu tenho um livro colocado um em cima do outro. Vai chegar um momento que essa fileira, né, essa pilha de livros, ela vai estar tão alta, mas tão alta, que ela vai tender a tombar ou para um lado ou vai tombar para o outro. Então, nesse processo, é a mesma coisa com o átomo. Vai chegar um limite que ele vai querer se colapsar, ou seja, ele vai querer se dividir em dois outros átomos. E é exatamente nesse processo que a gente tem a produção, né, do elemento. Tem produção de elementos menores e a produção de energia. Então, como funciona ali? Tem um vídeo muito interessante no Manual do Mundo que ele fala sobre isso. Mas o mais interessante é que ele é um processo que ele ocupa pouco espaço, porque se a gente for ver aqui, ó, até peguei esse trecho aqui pra gente, ó, em uma moderna usina de carvão, a combustão de uma libra de carvão produz 1 kWh. Uma libra são 400, meio quilo praticamente. Agora, a fissão de uma libra de urânio, ou seja, eu pegar meio quilo de urânio, produz 3 milhões de kWh. Olha a diferença, de 1 kWh para o carvão para 3 milhões. Então, quais são as vantagens barra desvantagens que a gente tem nesse processo? Primeiras vantagens. Primeiro, não há necessidade de um local específico para a produção de energia. O que eu quero dizer com local específico? Então, vou botar aqui como exemplo. Exemplo, energia solar, precisa de sol. Hidrelétrica, precisa de água. Né? Ou seja, cada um deles depende de uma coisa. Eólica e hidroelétrica. Então, cada um deles precisa de uma coisa. Mas a fissão nuclear não precisa. Então, a vantagem dela é exatamente essa. Segundo, estocagem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não preciso de um espaço tão grande. Repara, com 1 grama, 1 libra de urânio, meio quilo de urânio, eu produzo 3 milhões de kWh. Agora imagina, para eu ter 3 milhões de kWh produzido por carvão, significa que eu vou ter 3 milhões de meio quilo. Né? Só a gente multiplicar aí, porque eu não estou com saco para multiplicar. Mas dá para ter uma noção que é um espaço bem grande. E aí, se a gente está falando de carvão, imagina o espaço que você vai ter. Então, você vai ocupar um galpão, né? Você vai ocupar um sistema muito grande. Só que aí a gente tem outros problemas. Né? Quais seriam as desvantagens? Primeiro, a desvantagem seria a própria radiação. Ou seja, o lixo radioativo que é produzido na usina nuclear, né, eu peguei o meu material, gerei uma radiação dele,
e gerou um resíduo, um lixo. Esse material ele não pode ser descartado. Ou seja, eu vou ter que estar sempre produzindo lixo. E aí vem a pergunta: o que eu faço com esse lixo? Então, exemplo, o lixo é enterrado, o lixo é afundado, mandado lá para o submarino, mandado para o espaço, né? Ou seja, ele tem que ser alocado e protegido em algum lugar. Então isso é um problema sério. Segundo desvantagem poderia ser o grande impacto de dar merda, né? Ou seja, o controle dos equipamentos se torna complexo. O exemplo que a gente tem aí, né, é Chernobyl. Ou seja, o próprio Chernobyl foi um problema que deu errado. Né? Ou seja, uma usina queimou, deu um monte de gente morreu, né? Então, é um problema sério, exatamente essa parte. Mas em resumo, como que ele funciona a fissão nuclear? O funcionamento é simples. Então eu tenho aqui, ó, um único nêutron. Ele vai colidir com o meu elemento radioativo e aí ele vai liberar outros menores, vai liberar energia e vai liberar outro nêutron. E aí esse outro nêutron, ele bate em outro átomo. E aí vai assim, ou seja, vai ser um efeito em cadeia. Né? Ou seja, um vai puxando o outro, um vai puxando o outro. E aí, o que acontece? Energia liberada é utilizado para aquecer a água, que gira uma turbina e se produz eletricidade. Ou seja, toda a produção de energia, basicamente, ela é gerada dessa mesma forma, biomassa. Né? Como vai funcionar? Eu vou aquecer, vou queimar a matéria orgânica. Peraí, a usina nuclear. Então, o que acontece? Eu vou queimar o meu material. Nesse processo que eu queimo o meu material, eu vou ter ali que ele vai gerar uma turbina, vai aquecer a água, vai gerar uma turbina, essa turbina vai gerar eletricidade, e aí eu tenho a produção do meu sistema comum. Ou seja, a maioria funciona assim. Né? A hidrelétrica, só que em vez de aquecer a água já movimenta a turbina. Né? A gente não tem eólica, mas carvão, por exemplo, petróleo, gás natural, todos eles funcionam com base no mesmo princípio, que todos eles é aquecer a água para a água gerar a turbina. Então aqui eu tenho o funcionamento do meu sistema. Então eu vou ter aqui, ó, um sistema onde vai ter meu reator, a reação química ocorre aqui, a água ela circula, essa água aqui ela circula e ela é uma água separada. Ou seja, existe um ciclo de água, outro ciclo de água. Por quê? Então, ó, energia liberada utilizada para aquecer. Ciclo 1 de água. Esse ciclo 1 aquece ciclo 2 de água, que gira uma turbina e produz. Por que dois ciclos? Né? A água em contato com a radiação fica radioativa. Logo, há uma necessidade de se ter dois ciclos de água. Ou seja, eu aqueço essa água, ela vai ficar aqui. Ó. O problema é que eu preciso resfriar ela.
né? E para eu resfriar é um processo mais chato. Então, para eu poder resfriar ela, seria um processo mais chatinho. E eu não posso jogar fora essa água, porque ela está radioativa. Né? A gente falou do lixo radioativo. Então, ele faz 2 ciclos para que essa água, né, através de um sistema de serpentinas, aqueça outra água. E aí, quando ele aquece outra água, essa água fica ali no rio. Ó. Ele pega a água do rio, aquece a água do rio, gera turbina e gera eletricidade. Então, eu tenho exatamente esses 2 ciclos de água. E o interessante é o quê? Que a produção de energia é absurda. Ou seja, a gente viu ali que a produção de energia ela é quase 3 milhões para uma libra, né, meio quilo de urânio. Ou seja, é realmente absurdo. Então, usualmente, todas as usinas nucleares são usinas de fissão nuclear. E elas funcionam exatamente dessa mesma forma. Então, eu vou deixar na aula um link do Manual do Mundo que ele explica como funciona esse processo, certo? E aí eu posso pedir, por exemplo, para a atividade de casa, vocês explicarem como funciona o processo de uma usina nuclear, mais detalhado. Né? Ou posso pedir sobre Chernobyl, que é algo mais simples, né? Como correu Chernobyl e os efeitos de Chernobyl. Tudo bem? Tem alguns documentários legais que eu vou deixar linkados lá. Certo, gente? Então a gente termina a nossa aula aqui e continuamos na próxima semana. Não se esqueçam de fazer isso aqui, ó. Depois que passou de abril, 1º de maio, cara, não vai ter mais como eu considerar as atividades, porque eu já vou ter concedido classe e já vou estar fechando nota. Tudo bem? Então envia até o final de abril. Certo, gente? Então até a próxima. Bons estudos. Qualquer dúvida é só chamar.